Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui agora para conversarmos um pouquinho sobre o nosso conteúdo de geografia. No capítulo 3 do módulo 1, nós vamos falar sobre os lugares e as paisagens. Então nós já sabemos que as paisagens elas são transformadas com o passar do tempo e de acordo com a necessidade que o homem tem de modificar aquele lugar. O capítulo inicia mostrando aí para vocês 3 lugares diferentes. Então, nós temos a cidade do Cairo, no Egito, um parque arqueológico em Ucana, em Lima, no Peru, e nós temos também o Coliseu, na Itália. O que esses lugares têm em comum? Eles foram construídos por civilizações muito antigas e não sofreram transformações nessa paisagem. Então, eles estão conservados durante todos esses anos. São construções milenares, feitos por civilizações muito antigas e preservado por sua civilização até hoje, tá, pessoal? Então, na página 249, vocês têm aí 3 perguntas que são perguntas pessoais, para vocês responderem de acordo com essas 3 fotografias, tá bom? Dando continuidade, então, ao conteúdo, nós sabemos, então, que existem 2 tipos de paisagem. Nós temos a paisagem natural, que é aquela formada apenas por elementos da natureza, e as paisagens transformadas pelo homem, que o homem, de acordo com sua necessidade, ele vai transformando os espaços. E mesmo aquele espaço que ele já construiu, e ele tem a necessidade de derrubar aquela construção e fazer uma nova no lugar para atender às suas necessidades, assim ele faz. Mas algumas paisagens, elas são preservadas como patrimônio da humanidade. Então, esses lugares, eles não podem ser transformados. Eles têm, então, uma proteção, assim como algumas paisagens naturais também têm essa proteção, como, por exemplo, a floresta amazônica, que também é protegida. Então, olha só, dando continuidade aí na página 250, ela traz um pouquinho traz para vocês uma civilização antiga também, que é do Império Inca. Eu deixei aí um link para vocês assistirem um pouquinho e conhecerem melhor sobre essa civilização, só a nível mesmo de curiosidade. Saber como esses povos viviam, né, antigamente. Eles ocupavam uma região muito grande, que vocês vão ver como naquela época esse lugar não era subdividido em países. Eles ocupavam uma área muito grande, que a gente vai ver logo à frente num mapa quais são os países atuais em que esse povo ele morou, né, durante a sua civilização. E aí nós temos também uma paisagem que é um patrimônio natural, que são as ruínas de Machu Picchu. Essas ruínas são preservadas também e foram esses povos que construíram, tá bom, pessoal? Então, vocês, na página 250, pede para vocês fazerem uma pesquisa e mostrarem pra gente quais são outros patrimônios da humanidade. Então, só para vocês saberem, vou dar alguns exemplos de patrimônios aqui do Brasil. Nós temos o Centro Histórico de Ouro Preto, que fica em Minas Gerais. Nós temos também o Centro Histórico de Olinda, que fica em Pernambuco, né? E também as ruínas de São Miguel das Mansões, no Rio Grande do Sul. Então, vocês vão fazer essa pesquisa, peçam a ajuda de um familiar, quem tiver alguma dificuldade. Tem esses exemplos que eu já dei, que vocês podem pesquisar a respeito e conhecerem um pouquinho melhor sobre esses lugares, ou então pesquisarem outros lugares da preferência de vocês, tá bom? E aí eu faço uma pergunta para vocês, e como é então que a gente conhece a história dessas civilizações que viveram há mais de 1000 anos atrás? Como é que a gente pode saber como que era o modo de vida dessas pessoas? Então, para isso, eu mostro para vocês a importância que é a representação. Esses povos, os incas, por exemplo, como outros povos antigos, então, eles deixaram alguns registros, né? Por exemplo, do seu modo de vida, de maneiras como por meio de pinturas em tecidos, né? Que eles usavam couro de animais naquela época, e também desenhos em cerâmica, que eles construíam. Nós temos também exemplos de pinturas, né, em cavernas, e temos outras formas de representar que essas civilizações antigas usavam para representar o seu modo de vida, e através dessas representações que hoje a gente conhece como era o modo de vida dessas pessoas. Então a representação ela é muito importante para a história
dos lugares. E não só para civilizações muito antigas. Até hoje a gente precisa desses registros para contar a história de um determinado lugar. Então as construções antigas, elas trazem muito da história dos lugares. Vou dar um exemplo para vocês que está aqui bem próximo da gente, que é a cidade de Goiás. Então, a cidade de Goiás, ela tem construções muito antigas que também são patrimônio, se tornaram patrimônio, não podem ser transformados, não podem ser derrubados. Por quê? Porque esse local traz muito da história desse lugar e das pessoas que ali moram. Né? Nós temos aí uma história muito conhecida que é da Cora Coralina, a nossa poetisa goiana, que é muito importante para a literatura e também para a história, né, daquela região. Então, esses lugares antigos, eles são importantes e precisam ser preservados, tá? Então, na página 251, tem aí o mapa mostrando para vocês a extensão em que os povos incas ocuparam, que hoje são subdivididos em países. Vocês observem bastante o mapa da página 251. Essa parte que está colorida em marrom é a parte do território em que os incas, eles ocupavam, né, na civilização antiga. Então, pessoal, observem esse mapa com bastante atenção, porque as atividades da página 252, elas estão relacionadas a esse mapa. Então, observem com bastante cuidado. Vocês já, nesse momento, já viram e já sabem, então, quais são os países que hoje representam, então, o local onde a civilização inca ocupava, né? Eu não vou falar agora para vocês, nós faremos as correções dessas atividades na nossa aula online, então eu peço que vocês tentem fazer, se tiver alguma dúvida a gente vai tirar na aula, tá bom? Então todo mapa ele tem um nome, porque o nome é muito importante, porque diz pra gente o que esse mapa tá representando, tá bom? E outra coisa importante que vocês precisam saber para realizar essas atividades é porque vocês vão precisar apontar qual é o ponto cardeal em que o Brasil se localiza nesse mapa. Então só lembrando para vocês, pessoal, os pontos cardeais, eles representam então a posição do Sol, onde o Sol nasce e o Sol se põe. Então, criaram-se pontos para facilitar a nossa localização. Então, olha só, lá no mapa, vocês têm, na parte direita do mapa, lá embaixo, vocês têm aí a Rosa dos Ventos, localizando, então, os pontos norte, sul, leste e oeste. Então, essa rosa que vai fazer vocês localizar, então, qual é o ponto em que o Brasil se localiza. Então, observem com bastante atenção e mesmo assim, se ficar alguma dúvida, peça a ajuda de um familiar ou então aguarde as nossas aulas na nossa correção. Vocês só precisam observar a posição em que o Brasil está ocupando. Então, de acordo com essa posição, que você vai identificar qual desses 4 pontos em que ele está. Tá bom, pessoal? Eu acho que essa era a questão mais difícil da página 252, que vocês poderiam ter alguma dúvida, tá bom? E mesmo assim, se vocês ainda tiverem algum tipo de dificuldade, divida essa dificuldade com a professora na aula online, tá bom? Pra gente sanar todas as dúvidas e vocês entenderem esse conteúdo com mais facilidade, tá bom? Então, me aguardem no próximo vídeo, dando continuidade, então, ao capítulo 3 do nosso livro de Geografia. Um beijo e até lá!